Ele não tem o endereço de Paulo para dizer: Paulo, eu estou chegando na tua casa. Aleluia, Jesus. A essa altura, Paulo estava preso. Meu Deus. Aí Onésimo, que saiu fugido de casa, pensando ser mais um, pensando subsistir com aquilo que roubou, entra em Roma. E não bastando estar em Roma, vai para a prisão. Chegando lá, ele encontra Paulo. Todas as ideias, todos os planos, todo o planejamento, tudo aquilo que Onésimo estabeleceu como regra para a sua vida, como princípio para si, está caindo por terra por conta de um encontro. Onésimo está ali. Onésimo está achando que vai chegar até Paulo, vai servir do lado de Paulo e vai continuar sendo Onésimo. Onésimo está achando que vai lá servir água para Paulo e vai continuar sendo Onésimo. Onésimo está achando que vai ouvir Paulo orientando e vai continuar sendo Onésimo. Onésimo está achando que vai ouvir Paulo ensinando e vai continuar sendo Onésimo. Onésimo pensa que eu estou com Paulo, mas eu não vou ser como Paulo. Eu ando com Paulo, mas eu não quero ser como Paulo. Eu estou do lado de Paulo, mas o que Paulo vive eu não quero. Meu Deus. Só que o tempo passa. E aquele escravo inútil, ladrão, se encontra com Paulo, vive com Paulo, e apesar de falar que não será como Paulo, não tem jeito, porque o que Paulo carrega não é dele. Aleluia. Não tem jeito, porque aquilo que Paulo carrega, Aleluia. não tem como resistir. Aquilo que Paulo carrega, não tem como você lutar contra. A essência que está dentro de Paulo, não tem como você encarar ela, viver com ela e não aceitar ela. O espírito que Paulo carrega, não tem como você resistir a ele. Porque quando ele chega com força. Quando ele decide com vontade. Aí agora Paulo está olhando para o escravo fugitivo e dizendo: Onésimo, se tu soubesses o plano que eu tenho contigo. Paulo está olhando para o escravo que fugiu e dizendo: Onésimo, se o teu Senhor te tinha por inútil, agora tu vai entender o que é utilidade para alguém. Onésimo, se tu roubava e ir embora, eu te levanto como restaurador de vidas. Não vais roubar mais, não vais fugir mais, tu vai enfrentar, tu vai dar vida e vida em abundância, Onésimo. E eu imagino Onésimo enfrentando tudo isso dentro de si. Eu imagino Onésimo suportando essa carga dentro de si. Ele só queria viver. Ele só queria ser mais um. Ele só queria continuar até morrer. Mas foi se encontrar logo com Paulo. Onésimo não queria ser aquilo que o Espírito de Deus havia estabelecido para ele. Eu fico imaginando Onésimo dia após dia, olhando para Paulo e dizendo assim: Paulo, é bom te servir, é bom estar contigo. Paulo, é bom ouvir aquilo que você fala, é gostoso sentir aquilo que você sente, mas viver isso eu não. Eu imagino Onésimo conversando com Paulo todas as manhãs, pastor. Aí Onésimo chega para ele e diz assim: sabe o que é, Paulo? É que o meu passado não me permite. Qual o problema, Paulo? É que quem eu fui, por onde eu passei, o caminho de vinda, eu trilhei ele todo sendo inútil. Meu Deus. O caminho que eu fiz da minha casa até aqui
Eu trilhei como escravo fugitivo. Sabe qual é o problema, Paulo? O caminho de chegada até aqui, eu trilhei ele como um ladrão. Eu trilhei ele, Paulo, sendo um coitadinho. Só Deus sabe, Paulo, as coisas que eu fiz para chegar aqui. Eu saí de lá como um ladrão fugitivo. Paulo, eu saí de lá como um escravo inútil, Paulo. Quem passou por mim não conhece o Onésimo que eu sou hoje. Quem passou por mim não sabe o que eu estou aprendendo contigo, Paulo. Quem dera eu tivesse a oportunidade de refazer o caminho. E o tempo passa. E aí chega uma hora que Paulo olha para Onésimo e diz assim: eu preciso te lançar. Eu preciso te enviar. Onésimo, tu já aprendeu tudo que tinha que aprender comigo. Tu ouviu ditar as cartas. Tu recebeu de mim mesmo os meus ensinamentos. Tu agora precisa ir. Eu preciso te lançar. Eu fico imaginando esse diálogo e agora Onésimo para e fala assim: Paulo, não posso. Paulo, eu não vou. Porque apesar do tempo que se passa, eu estou aqui dentro. Quando eu chegar lá fora, eu ainda sou escravo. Paulo, eu não posso. O tempo passou, eu não resisti, eu sei que eu mudei. Mas quando eu chegar lá fora, ainda tem caçadores de escravo com o meu nome escrito a me procurar. Paulo, eu não posso ser lançado. Por quê? Quem me viu no caminho de vinda não sabe que eu já não sou mais o mesmo no caminho de vinda. Paulo, para quem está lá fora, eu ainda sou Onésimo escravo. Paulo, para quem está lá fora, eu ainda sou aquele que rouba o Senhor e foge de casa. Aí Paulo olha para ele e diz assim: calma, vou resolver meu problema. Aí Paulo pega uma carta. E Paulo começa a escrever uma carta para Filemão. Filemão era dono de Onésimo, escravo naquela época. Os irmãos sabem que não eram pessoas, eram coisas. Então Filemão era dono de Onésimo. E Paulo começa a escrever uma carta. E a carta que Paulo começa a escrever é aquilo que nós lemos. Eu gosto muito disso daqui, porque no versículo 10 Paulo começa a dizer assim para Filemão: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. No outro tempo inútil, mas agora útil a ti e a mim. E aí Paulo continua escrevendo: recebe-o não já como um servo, mas acima de um servo, como irmão. Não recebe mais ele como uma coisa. Não entenda mais Onésimo como qualquer um. Paulo, o que Paulo está dizendo aqui é: Filemão, ele saiu uma coisa, ele saiu um objeto, ele saiu alguém inútil, mas o tempo que ele esteve comigo, o tempo que eu gerei nas minhas entranhas, ele não é mais uma coisa. Recebe ele agora como teu irmão, recebe ele agora como teu igual. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, Filemão, não adianta mais lembrar do Onésimo que fugiu. A partir de agora ele é outro. Não precisa mais lembrar do Onésimo que rouba, porque ele agora é outro. Aleluia. Não precisa mais lembrar do Onésimo que
você conheceu, porque a identidade dele foi mudada. Aleluia. Onésimo, você precisa voltar. O versículo 18 diz: eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu te pagarei, para não dizer que tu mesmo te deves, mas que tu digas que eu te devo. Eu, Paulo, de minhas próprias mãos escrevi. Se ele te deve alguma coisa, a dívida agora é minha. Aleluia. Glória. Eu, Paulo, com as minhas próprias mãos escrevo. O que ele te roubou, eu te pago. Aleluia. Onésimo não é mais o mesmo, mas ainda é escravo, não tem dinheiro para te pagar. A dívida que Onésimo não tem como pagar. A dívida que você tem, não tem como pagar mais. A dívida que nós tínhamos, mas não temos como pagá-la. Assim como Onésimo encontrou um homem, nós também encontramos um homem. A dívida que nós carregávamos, nós não tínhamos como pagar. A dívida que tu tem, não tem como pagar. O passado, a vida, o ar que tu respira, não tem como pagar. Quem tu era, não tem como pagar. A regeneração, não tem como pagar. Mas um dia, glória a Deus. o homem olhou para mim e para você e disse: Aleluia. a tua dívida está sobre mim. Aleluia. O teu fardo sobre os meus ombros. Aleluia. Enquanto Paulo pega um papel, o nosso Jesus pegou uma cruz. Enquanto Paulo escreve com canetas e lápis em suas mãos, estavam os cravos que o prenderam em mundo. Enquanto a tinta de Paulo passeava por entre o papel, o sangue do nosso Senhor escorria em um madeiro. Enquanto o sangue escorria pelo madeiro, ele olhava para mim e para você e dizia: os teus pecados eu não lembro mais. Enquanto o sangue ia escorrendo pelo madeiro, enquanto a tinta de Paulo ia escorrendo pelo papel, Paulo olhava para Onésimo e dizia: meu filho, sendo livre de novo, vai ser livre mais uma vez, vai trilhar o caminho de volta, mas não vai ser como você veio. Paulo fecha a carta, entrega na mão de Onésimo e diz: Onésimo, entrega para o teu Senhor esta carta. Alguns registros históricos que nos deixam a entender que esse Onésimo, esse aqui, escravo, fugitivo, ladrão, inútil, é esse Onésimo tornou-se bispo de igreja. Aleluia. Glória a Deus. Esse Onésimo aqui, aleluia, escravo, inútil, fugitivo e ladrão, tornou-se bispos de igreja. Glória
fugitivo e ladrão, tornou-se bispo de igreja. Glória. Eu não sei se você entendeu tudo aquilo que Deus quis falar para a gente assim. Eu não sei se você conseguiu entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer e está falando conosco. Só que algumas vezes você olha para a sua vida, olha para a sua história, olha para o seu caminho e diz assim: Deus, para mim, acabou. Cheguei no meu limite. Não tem mais para onde ir. Por quê? Porque tudo que eu podia passar, eu já passei. Só que o Espírito Santo de Deus te traz hoje aqui para te fazer um convite. E Ele me diz, e te diz uma coisa: não, eu não vou te tirar do caminho. O mesmo caminho que tu fez para mim vai ser o mesmo caminho que tu vai fazer para mim. Só que agora tu não vai mais sozinho. Tu não vai mais perdido. Tu não vai mais fugitivo. Tu não vai mais escravo. Tu não vai mais inútil. No caminho de vida eu te faço voltar. Mas agora tu volta habilitado. Tu volta com espada. Tu volta com harpa. Tu volta com carta. Tu volta regenerado. Ei, o teu caminho será o mesmo. Glória a Deus. Vai encontrar as mesmas pessoas. Deus. Vai voltar para o mesmo ambiente. Meu Deus. Vai conviver de novo. É, Jesus. Só que agora tu não vai sozinho. Aleluia. Agora tu vai carregar uma carta contigo. Aleluia, Deus. Eu vou repetir. Vai voltar para o mesmo ambiente. Vai trilhar o mesmo caminho. Aleluia, Jesus. E o salmista vai escrever: Oh, aleluia. aquele que leva a Aleluia. preciosa semente, Glória. andando e chorando. Aleluia, Deus. Ele não diz mudará o caminho, mas ele diz não, voltará pelo mesmo caminho. E agora chorando não, e agora triste não, e agora desesperado não, perdedor não, angustiado não, depressivo não. Ele volta, mas volta colhendo. Ele volta, mas volta colhendo. Ele volta, mas volta alegre. É o mesmo caminho. O que diferencia o que tu carrega nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. É o mesmo caminho. O que diferencia é o caminho que tu está habilitado a andar nele. É o mesmo caminho. A diferença é quem tu leva contigo. É o mesmo caminho. A diferença é que agora tu tem uma carta nas mãos. Onésimo, tu pensou que ia ser mais um. Tu achou que ia acabar a tua vida do jeito que tu começou. Tu pensou que ia terminar do jeitinho que você havia preparado, planejado e estipulado. Tu pensou que ia terminar o ano do jeito que tu começou. Tu pensou que iria viver uma vida certíssima, tranquila. Só que de repente vem um vento. De repente a tempestade. De repente um vendaval. Aí tu olha e diz: Deus o barco, Deus a tempestade, Deus o vento. Só que escute, nem toda tempestade te leva. Nem todo vento te desorienta. Glória, meu Existem
tempestades que consertam o destino do teu lar. Existem ventos que arrumam a tua casa. Existem coisas que você pensa que vai te matar. Você pensa que vai te destruir, mas é só o Espírito de Deus olhando e dizendo: estou pondo todas as coisas em ordem. Onésimo pensou: morro agora. Onésimo saiu de casa dizendo: eu vou, acabo de viver com Paulo, morro por lá mesmo e está tudo certo. De repente, uma tempestade no caminho de Onésimo, o furacão de Paulo. Aí Onésimo, que só queria morrer, está voltando com uma carta dizendo: rapaz, é você mesmo. Onésimo só queria morrer, só queria resolver o teu problema, era inútil mesmo, ele só queria ficar em Roma, onde seria mais um dizendo: para mim é tudo bem. Só que mal sabia Onésimo que enquanto ele estava planejando ser mais um, Deus estava olhando para ele dizendo: é hoje que eu te pego. É hoje que eu faço cumprir os meus projetos na tua vida. É hoje que eu faço cumprir os meus desejos, as minhas vontades. Se coloque de pé.